Boa noite! Estamos ao vivo com a nossa jornada Criando Oportunidades. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Para quem tá no Face, um oi pro Face, mas eu fico olhando pro lado porque eu tô olhando pra câmera do celular que tá no Insta. Fala pessoal da Jornada CO, já tô vendo a galera entrar que tá aqui todas as noites. Vou até a Bru colocou aqui o link. Gente, hoje teremos a nossa 14ª live. Caraca, né? Como passa rápido o tempo. Que bom que estamos aqui juntos. Hoje a gente vai finalizar o nosso módulo sobre você e você. E hoje vai ser uma live muito especial. A gente vai falar bastante sobre autenticidade. Espero que vocês estejam gostando muito. Para quem apareceu aqui hoje, na live tem sempre algumas pessoas que caem de paraquedas. Ainda tem tempo de fazer o curso, ainda tem tempo de acompanhar as lives passadas. Então é só você acessar esse link www.fazenova.com.br/CO. CO é de Criando Oportunidades. Para você acessar todos os módulos que já estão online de forma gratuita. E também as lives, né, que eu tô fazendo aqui, no dia seguinte ficam disponíveis lá na plataforma. E, bom, se você apareceu aqui hoje também, fique, porque dá pra entender mesmo que não tenha toda a continuidade, mas é muito legal também acessar o conteúdo do curso como um todo. Legal? Gente, essa aula é interessante pra mim, até mesmo o título da aula, porque na plataforma, o nome dessa aula valorize o que tem e quem é. E o que tem, quando eu coloquei esse nome 2 anos atrás, vinha muito não do que tem material, mas do que tem de conhecimento, de valores, de dedicação, tal. Só que eu pensava, putz, não é bem esse o nome que eu quero representar, né? E daí eu pensei, putz, será que eu quero só deixar valorize o que é? Será que eu quero explicar valorize a jornada, valorize a sua jornada? Mas também não é isso, porque não é um lance de a sua jornada apenas, é um lance de realmente valorizar a vida. Vai ficar mais claro ao longo da live como até a nomenclatura para usar para essa aula era uma coisa assim que tem diversas sutilezas que a gente vai falar aqui. Porque o que eu quero falar aqui hoje sobre esse lance de valorizar a sua vida, mas também valorizar a vida, ele tem muitas maneiras de eu falar sobre esse tema, mas é um tema que, assim, ele é tão paradoxal, só que ele não é nada paradoxal. Então, vou falar algumas coisinhas aqui que são interessantes, quando eu tava até pensando, putz, mas o que eu gostaria de passar para esse pessoal nessa aula? Então, pra mim, por um lado, eu acho que cada um de nós, a gente é tudo. A gente é tudo, né? A gente é o universo inteiro em cada um de nós. Mas a gente também é pontinhos do universo, né? Ninguém é mais importante do que o outro. Obviamente, a natureza sendo a gente sendo a natureza, não existe, né, uma hierarquia de um mais importante, outro mais importante. Então, assim, nessa aula eu tenho esse desafio de falar da grandeza de cada um de nós, do lugar de conseguir valorizar o que a gente tem em cada um de nós, mas sem de maneira alguma desvalorizar o lugar de todos os outros, né? E é legal, né? Porque essa jornada da qual que eu tô muito focada, principalmente nos últimos anos, mas já na minha vida foi sempre ao longo dessa jornada, esse lance de permitir, né, que você faça alguns resets na sua vida, permitir mudança, permitir renascimentos, permitir infinitas existências, que você possa abraçar tudo que você quer, tudo que você é. Isso é muito legal e é muito bom ter um desprendimento, né, do passado para você conseguir se permitir tanta, né, reinvenção, tanto renascimento. Mas, por outro lado, também é muito importante que a gente tenha contexto do que é a nossa jornada. Não para valorizar alguma coisa que você tenha feito e o outro não, mas para valorizar, assim, para não perder contexto do caminhar e da jornada até aqui.
Então o assunto de hoje é um assunto muito importante. Ele parece paradoxal, mas eu acho que a gente vai chegar à conclusão de que não é. E já quero começar falando um pouquinho do basicão de como a gente resume a vida, principalmente no Ocidente. Nos últimos anos eu tive a chance de ir bastante para a Índia, de visitar outros lugares, de visitar bastante o lado da Ásia, o lado do Oriente Médio, mas principalmente a Ásia. Nem sempre o que a gente vê aqui, que pra gente é tão normal, é a resposta padrão para todos. Eu quero falar um pouquinho disso também aqui hoje. Pessoal, eu vou fechar os comentários, porque assim a gente pode mergulhar no conteúdo. Ele vai ser bem denso hoje, mas eu vou tentar trazer da forma mais leve possível para vocês, tá bom? Beijão para todos que estão mandando beijos aqui no Face e no Insta. E vamos lá. Basicão de como às vezes a gente resume a vida no Ocidente principalmente, mas em alguns lugares do Oriente também. Muitas vezes a sua dimensão de entendimento do que é a sua jornada, ela se baseia no seu histórico pessoal, né? Então assim, a gente se define pelo que a gente já viveu, que de certa maneira faz um sentido, tem coisas que só cada um de nós sentiu na pele, tem coisas que faz sentido, mas o que acontece, né, às vezes até sem perceber, a gente é muito definido por narrativas, e a gente tem narrativas para tudo. Então você tem as narrativas amorosas para os relacionamentos que você tem na sua vida, você tem as narrativas profissionais para as diferentes experiências que você teve na sua carreira, né, e independente, né, de qual é o seu passado, uma coisa que eu reparo, e vejo isso com muita força aqui no Ocidente, é que a gente olha para essas narrativas de histórico da nossa vida por umas lentes do que é considerado bola dentro ou do que é considerado bola fora. É muito assim, o que a gente se sente bem ou mal com o que foi feito. E essa bola dentro ou bola fora tem diversas influências externas, né? Do que uma outra pessoa consideraria bola dentro ou bola fora. E daí eu acho que é uma coisa interessante, porque existe uma pegadinha muito louca nisso, e daí vamos pegar um exemplo, de narrativas amorosas. Vamos supor que alguém na vida tem uma narrativa amorosa da vida toda, que é um monte de bola fora. As coisas não deram certo, sempre parece um perrengue novo, nunca parece que dá certo as coisas. Então, assim, tem muita gente que viveu coisas que realmente não foram bolas dentro no que a sociedade considera bola dentro, mas daí a própria narrativa é uma narrativa que desempodera. A pessoa fica meio que presa nessa narrativa, né? Essa é a minha história com amor, por exemplo. E daí tem as narrativas com tudo, com finanças, com trabalho, com saúde, tá? Tem, em cada segmento da vida você tem essas narrativas. Fora que também tem muita gente que tem mania de focar nas bolas fora, mesmo tendo um monte de bola dentro. Mas o que eu acho mais pegadinha desse sistema de bola fora, bola dentro, e isso pra mim é uma das coisas que mais me fascinam, né? Porque na minha vida eu tive a chance de não só eu traçar uma carreira que parecia trazer pra mim tudo que eu sempre sonhei, mas também conhecer muita gente que traçou carreiras dos sonhos, assim, sabe? Ou jornadas dos sonhos. E o sucesso extremo, o sucesso quando a gente considera bola dentro, que é o sucesso considerado sucesso pelos outros, né? Às vezes vira uma pegadinha muito louca que a pessoa, não é necessariamente porque a pessoa deu muita bola dentro dos parâmetros que todo mundo valoriza, que necessariamente internamente a pessoa tá feliz e satisfeita. Inclusive tem até uma grande pegadinha de que muitas pessoas que fizeram coisas incríveis não estão nunca satisfeitas, né? Até, assim, é muito comum, né, você pegar alguns autores que fizeram livros de ficção, que foram grandes estouros, assim, falarem do receio de escrever uma próxima obra, sabendo que talvez o maior sucesso da vida já ficou pra trás, tal. Então, assim, vira uma pegadinha maluca esse lance do histórico pessoal, que, exceto por algumas poucas pessoas que são cegas pelo que realizaram antes, e são, né, que conseguem ali, de alguma forma, ficar num lugar cego, muitas vezes existe uma pegadinha de nunca estar satisfeito, de sempre ter alguma parte da narrativa que é insatisfeita,
E você fica preso ou presa nessa narrativa de não é pra mim, não vou conseguir, não consegui, ou se conseguir não foi suficiente. Cada vez também você vai, pra quem consegue muita coisa, cada vez você vai subindo mais o nível do que você quer. E claro que é bom você buscar mais coisas, mas às vezes dá uma aprisionada. E o ponto que eu quero falar aqui não é nem sobre conquista ou não conquista. É um lance sobre como inconscientemente a gente linka esse lugar que às vezes a gente pode dar mais bolas dentro, ter mais conquistas ou mais sucesso, com uma conexão se a gente é merecedor ou não. E claro que isso é inconsciente, né? Ninguém acorda e fala, não sou merecedor. Ou algumas pessoas até podem fazer isso, mas muito disso é inconsciente. E daí eu acho que é um negócio muito doido, porque é claro que a gente quer dar certo em todas as narrativas, né? A gente quer ter uma vida profissional realizada, a gente quer ter felicidade no amor, a gente tem que buscar essas coisas. Mas não existe perfeição, né? Então, das duas uma, ou você começa a ver imperfeições de uma forma diferente, ou você se coloca ali num lugar que é muito difícil de você sentir que as suas narrativas são que te empoderam até agora. E daí, assim, existe vida sem desafios? Eu acho que não, até acho que seria um tédio absurdo. E você pode ver desafios de formas diferentes, né? Existe vida sem tropeços? Eu acho que não, eu acho que você pode ver tropeços de forma diferente, daí vai parecer que tem menos tropeços. Existe vida sem impasses? Também acho que você pode ver discordâncias, conflitos de forma diferente, mas não que eles não vão estar lá. Então, assim, e lembrando, né, do que eu falei muito nas últimas aulas, tudo que eu falo, eu também tenho minhas crenças, né? Então, eu poderia, quando eu coloco existe vida sem tropeços, eu não tô falando toda a vida tem tropeço, que daí seriam crenças diferentes, né? Eu até acho que existe se você não considera tropeço mais. Mas daí, né, eu tenho muita gente que não tá preparado para essa conversa. E daí é muito interessante, porque só de estar vivo, independente da narrativa que você se conta, de vários relacionamentos que não deram certo, ou de uma outra coisa que não deu certo nos negócios, só de você estar vivo você tem um monte de direito. Não tô falando nem de direito que alguém dá pra você, que assim, o direito de estar vivo mesmo. E às vezes a gente se priva disso. E eu tô dizendo assim, um direito básico, coisa que assim, a gente não para pra pensar, mas por estar vivo você tem o direito de, primeiro, viver, né? Segundo, amar. Terceiro, ser amado. Eu tô dando diversos, aqui não tem nem conexão, tô enumerando, mas não tem nada especial pra esses números. Direito de fazer as coisas de uma forma diferente, que seja alinhado com o que você gosta de fazer. Direito de fazer escolhas alinhadas com seus valores. Direito de acreditar em si, mas tipo, isso é o básico que você mesmo pode dar a você. Então, para a aula de hoje, o que eu quero falar, eu tô chamando de cura. Quero falar sobre cura, porque eu quero curar de alguma forma dentro do que a gente consiga fazer nessa aula, ou até mesmo começar a te provocar, porque a gente tem lentes que a gente coloca para se diminuir, ou para não enxergar o nosso valor, ou para enxergar o valor da jornada. E eu quero curar isso, eu quero curar essa lente embaçada que a gente coloca, né? E eu não tô falando só pra quem dá muita bola fora, não. Isso daqui serve muito pra quem dá muita bola dentro, viu? Então, assim, tem muita gente que supostamente tem muito sucesso, deveria ser muito feliz e também não se permite viver a vida de forma plena. Às vezes até menos do que o outro, porque coloca ali num lance de tenho muito a perder e também entra numa outra piração. Então eu acho que principalmente no sistema ocidental existe todo um conceito onde às vezes você se sente bem em se sentir mal. Tipo, é muito doido, né, de pensar. E você tem o direito de conseguir criar uma estrutura de como você olha pra vida, de como você olha pra você, de como você tá na vida, se permitindo, né, ser pleno nessa vida. E vou dar muitos exemplos muito menos teóricos e muito menos esse preâmbulo que eu tô dando, muito mais específicos. Vou abrir aqui os comentários, só pra ver se vocês querem comentar alguma coisa. Então, pra mim, a aula é realmente uma aula de cura, e eu vou enumerar algumas das coisas que eu acho que acontece com muita gente,
conscientemente ou inconscientemente, e vou explicar alguns antídotos que eu já identifiquei, que funcionaram para mim, e como sempre, para despertar que você possa olhar para coisas que eventualmente possa funcionar para você. Talvez não são exatamente as mesmas coisas, mas já pode ser um despertar para você olhar para isso de forma diferente. Ah, gente, que vocês são muito queridos, tantos corações, falando que está sensacional. A Angélica tá falando que então o tema é inteligência emocional. Tem a ver com inteligência emocional, sim. Acho que todas as nossas aulas estão pincelando muito em cima disso, em cima do comportamental e do emocional. A galera falou que gostou desse verde aqui. Uma vez eu tava na Disney e eu comprei duas iguais, assim, uma verde e uma amarela. Eu achei que era muito Brasil, assim, as duas cores. E gostei. É tudo... E é meio vintage, assim, sabe? É meio símbolo antigo da Disney. Legal, gente. Boa. Olha, a Erika tá aqui. Erika, que saudade de você. Pensei em você hoje, querida. Muita saudade de ti. Ela gostou do Cura das Lentes. Tenho, assim... Não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas com a Erika eu tive algumas das conversas, assim... mais... A gente tem conversas honestas no dia a dia, óbvio, né? A gente tá falando de um lugar que a gente tá sendo autêntico. Mas a gente viveu umas situações surreais, eu e a Erika, e foi muito lindo, assim, a forma que a gente pegou essa situação, as situações, e escancarou totalmente, assim, pra uma poder aprender com a outra, a gente poder aprender com a vida. Muito bom. Ótimo, gente. Eu vou fechar aqui os comentários. Saudades, Erika. Beijão, beijão, beijão. E vamos falar disso. Então vamos lá. Eu tentei separar, e de novo, eu não acho que é realmente uma ordem de coisas e camadas, mas eu tentei separar de uma forma didática, até para tentar entender, assim, qual que é algumas origens de algumas travas que, destravando, ajuda a destravar várias coisas. Mas claro, né, aqui eu vou falar as coisas em uma certa ordem, para você talvez vale mais a pena olhar para a segunda coisa e não na primeira, para a terceira antes, mas eu vou falar a ordem que fez sentido para mim. Então eu acho que uma das primeiras curas que a gente tem que olhar é pro conceito de não querer estar na vida. É uma coisa que eu tenho reparado, principalmente com gente que já analisou muito a vida, é que a pessoa, de repente, acha melhor ter um distanciamento da vida, né? Então, assim, não quero estar na vida. E a pessoa acha que ao não estar na vida, não estar realmente, né, mergulhado na vida, trocando com a vida, de alguma forma isso vai resolver, né, algum medo de algo que pode doer demais, ou de algo dar errado, ou de sofrer, ou de sentir alguma coisa que talvez não consiga lidar, né? E teve uma vez até que eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, e ele falou uma coisa que é muito duro se você for pensar, né? Mas acontece na vida de muita gente. Ele tava falando de algumas situações que ele teve de embate com a mãe dele. E daí eu perguntei pra ele, caraca, meu, e como que é, né? Você conversou com ela sobre isso? E daí ele falou, não, minha mãe faleceu faz um tempo. Eu falei, mas você falou com ela sobre essas coisas, então, em vida? Como que foi? E ele falou, não. Ele falou, eu não falei, eu acredito que a vida continua, então, vira e mexe, eu estou conversando com ela em espírito, mas às vezes eu penso que tem muitas coisas que eu gostaria de ter estado na vida de uma forma que agora eu não tenho mais como estar, né? Não exatamente dessa forma, acredito que tem outros caminhos, mas dessa forma eu não posso mais. E aquilo me fez refletir muitas coisas, assim. Eu acho que tudo tem seu tempo, você não precisa acelerar nada de conversas mas se a troca está acontecendo, é o lance de estar na troca, né? Então, eu tive, assim, a chance até de me analisar muito na vida, e eu acho que às vezes você entra nessa de querer analisar os comportamentos, tanto o seu quanto dos outros, tal, e às vezes você vira um expert em ler a vida, em vez de estar na vida ou sentir a vida. E daí é muito complicado, porque às vezes quando você está lendo muito a vida, você está num lugar de muita projeção, muita projeção, muita projeção. Enquanto deveria estar num lugar muito mais simbiótico, assim, tipo, você é a vida junto com a vida, né? O eu observador não é que você tá de fora do filme, né? Você tá nele, né? Então, assim, esse lance de estar em contato com a vida, de estar na experiência de viver, de lidar com o que é vida, sabendo que você vai lidar com uma coisa e no dia seguinte tem outra coisa pra lidar. Então,
Eu acho que isso é muito importante, e inclusive é importante estar nas transições. Eu acho que todos nós passamos por diversas transições na vida, por coisas que a gente revê, por coisas que a gente se permite pensar de forma diferente. E não deixa de ser vida quando você tá apertando um reset ou mudando a forma que você olha para algumas coisas. E olhar para isso, tipo, não tô presente pelos outros, eu tô presente por mim, tô fazendo por mim, né? Pra eu valorizar a minha vida. Agora, como a gente pode, então, né, tá presente na vida? Como que a gente olha pra isso? E daí eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu já mencionei brevemente em algumas outras aulas, que é o lance de aprender a descascar as camadas com amor. Estando na vida, independente de narrativas que você tenha, você pode vir do lugar mais empoderado possível, você pode vir com ressignificações maravilhosas. Se ainda assim você tiver uma expectativa de que vai ser simples ou fácil, talvez você se frustre, né? Porque a vida continuamente é você percebendo novas coisas, olhando para novas coisas. Tem um desafio ali no relacionamento, tem outro desafio ali no outro. E são coisas que não é por acaso que estão vindo, se estão acontecendo é porque você tem que aprender com elas, né? Então, assim, se você vai estar na vida, você vai ter que lidar com um monte de situações, inclusive para algumas que você não vai ter repertório, que você vai criar o repertório enquanto você lida com ela, né? Ela até tá lá para te ajudar a criar o repertório. E eu já testei muitas coisas em mim, já tive muito próximas de pessoas que testaram várias coisas nelas também, né? E várias maneiras que as pessoas lidam com a vida, e daí cada um é livre para lidar como quiser com a vida. Mas o que eu escolhi para mim, e que eu acho que vale você testar para você e ver se esse caminho faz sentido, é estar na vida querendo enxergar, inclusive o que tem de complicado numa situação, inclusive o que tem de doloroso numa situação. Quero entender dinâmicas, quero integrar em mim o que ressoa em mim e também curar o que talvez tenha em mim que eu não gostaria que tivesse ressoado em mim. Quero enxergar distorções, projeções, pra estar ainda mais na vida, pra estar ainda mais presente, pra estar ainda mais conectada, pra estar ainda mais preparada. Mas fazer tudo isso com amor. Porque, assim, de uma forma ou de outra você tem que lidar com as coisas, a não ser que você realmente viva, né, sem lidar com as coisas, só que daí também, né, você não tá nem na vida. Agora, muito da dor de lidar com alguns desafios é que você olha com uma atitude de não amor, né? Você descobre alguma coisa, daí você se julga, você vira o seu, né, o seu maior crítico, tal. E daí é muito complicado. Então, talvez realmente, né, a maior conquista da vida seja realmente essa, né? Saber estar na vida enquanto você descasca mais e mais camadas de entendimento humano, do seu entendimento, com amor. Com amor. Porque sempre vai ter mais camadas, porque sempre vão ter melhorias, porque sempre vai ter muito mais o que aprender. E olhar para algumas coisas pode doer. Claro que pode doer, né? Porque às vezes você tá olhando pra uma coisa e fala, eu tô numa dinâmica aqui de relacionamento há 10 anos e ainda não resolvi A, B ou C. Ou tô numa dinâmica aqui, né, no trabalho, ainda não resolvi tal questão, né? Então, pra mim, vira uma discussão de como, então, que a gente consegue descascar as camadas com amor, né? Então, né, tô fazendo aqui uma escadinha de coisas que pra mim faz sentido, mas pra você talvez você nem precise dessa escadinha toda, mas pra mim vem desse lance de estar na vida. Pra estar na vida, tem que conseguir descascar com amor. Tem que não, né, mas é um caminho que eu achei. Descascar com amor ajuda. Agora, como a gente descasca, então, essas camadas da vida com amor? E é isso que eu quero falar com vocês agora. E tem várias coisinhas. Eu vou abrir um pouquinho aqui, caso vocês queiram comentar alguma coisa. Digam aí se vocês têm algum comentário, enquanto eu tomo um cafezinho. Muito bom, o Beto tá por aqui falando que gostou também dessa camisa. Elaine tá por aqui, que saudades de você, Elaine. Saudades, querida. Faz muito tempo que a gente não se vê. Tá passando muito rápido o tempo. Nicolas, querido, mandando mensagem aqui. Tony Soares mandando mensagem, falando sobre como o nosso valor é inimaginável. Ele colocou um texto bem legal aqui sobre a importância de se amar.
Hassan, queridão, por aqui. Legal, gente. Muito bom. Felipe por aqui também, quanto tempo. Helene falando que o amor é uma chave especial mesmo. Legal, gente. E é engraçado as sincronicidades, né? Hoje, um amigo muito querido me mandou uma mensagem, e um cara que ele é super 10, super se importa comigo. E ele falou, tô vendo suas lives, tô gostando, mas eu acho que assim, tá muito amor, tal, não sei o que. Eu acho que às vezes as pessoas precisam de mais, né? Tem uma outra maneira aí que você pode falar. E ele falou sem criticar, era uma coisa assim muito querida, querendo conversar mais comigo. Mas é muito gostoso também você escolher uma coisa pra sua vida e tá totalmente em paz com o que você escolhe pra sua vida, sabe? É muito bom isso, tá? A Amanda perguntou, Bel, explica melhor o estar na vida. É que eu acho que sem a gente reparar, a nossa vida se torna muito fuga de diversas situações, né? Então, assim, o que eu digo de estar na vida é não só estar presente, mas se tem alguma dinâmica complexa, querer entender a dinâmica complexa, se tem alguma coisa que leva a algum conflito, querer conversar sobre aquilo, querer resolver, se tem alguma coisa que te desperta algum sentimento que não é confortável, olhar para isso, né? Então, quando eu digo tá na vida, é um lance de, né? Eu tô fazendo essa metáfora de se a vida é um filme que passa pra gente, só que o filme é perfeito pra mostrar o que a gente tem que ver, e você tá presente o suficiente pra entender que nada é coincidência, que o que tá acontecendo, o que tá sendo passado pra você, se te deixa desconfortável, se te deixa bolado, você tem que olhar pra isso, ou se te deixa feliz e tal. Então, pra mim, isso que eu tô chamando de estar na vida, tá bom? Vou fechar aqui. Vamos lá. Legal. Como que a gente consegue descascar as camadas com amor? E vamos começar falando sobre se conectar com o coração e sobre ouvir intuição. E eu falei, né, aqui sobre o que talvez seja essa conquista grande na vida, né, de conseguir descascar as camadas com amor. Então, quero também falar o que talvez seja um dos maiores desafios do ser humano, ainda mais no Ocidente, de novo, falando bastante do Ocidente, né? Que é se conectar com o coração, se conectar com a voz da intuição, ouvir a intuição, seguir a intuição. Parece até papo de maluco às vezes a gente falar disso, né? Então a gente tá muito condicionado no comportamento racional. E, gente, eu valorizo muito a razão. Eu sou engenheira, é óbvio que eu valorizo muito a razão. Mas ao longo da minha vida ficou muito claro pra mim que entender sentimentos, entender emoções, e não só dos outros, tô falando dos seus mesmo. E é uma coisa muito importante. Só que a gente tá inserido, né? Tô falando de Brasil, ou até de Ocidente. É um estilo de vida que se baseia em coisas racionais, né? Em querer ver. Vocês já pararam pra pensar no nome prova? Né? A gente faz prova. O que é uma prova? É uma prova. Tipo, provei, né? Provei, né? É muito está aqui, estou mostrando, né? Então, assim, é uma coisa muito curiosa, porque a gente como um todo tem uma sabedoria que não tá apenas no cérebro, é uma sabedoria que tá no corpo todo. Sabe algumas coisas que você percebe que o seu coração se conecta, que tem uma coerência quando você vê o corpo como um todo quis fazer aquilo, né? Assim, quis participar de alguma coisa, que está presente. Então, eu tenho aquela teoria que eu gosto de falar bastante, que é o seu propósito é desenhar uma vida completamente entregue a quem você realmente é. Isso é uma coisa muito interessante mesmo, porque quanto mais eu mergulho nisso, mais eu começo a perceber que e não é novo isso. A forma que eu planejo as coisas tem muito de intuição. Aí você vai falar, tá, mas como assim, né? Eu preciso saber coisas certas, ter certeza das coisas. E daí, assim, pra mim o que funciona é quando tem uma baita coerência entre o que o coração tá indicando e o que a minha mente tá racionalizando. Inclusive, assim, minha primeira grande pancada na vida de ficar meio travada de conseguir resolver uma situação
era porque foi a primeira vez que pra mim, que não tava muito coerente, assim, o que meu coração gritava e o que minha mente racionalizava. Porque, e detalhe, nessa daí, quando isso acontece, às vezes faz mais sentido que o coração. Quase sempre faz mais sentido. Então eu tenho, né, essa teoria que eu falo que o nosso propósito é desenhar uma vida completamente entregue a quem você realmente é. E daí a chave vira autenticidade, né? Agora, para autenticidade, a intuição é uma aliada gigantesca para você se conectar com essa jornada de autenticidade, porque a autenticidade, a resposta não vai estar fora. Não adianta você olhar para tudo que está aí fora. A autenticidade, a resposta está dentro, né? E daí, você pode até perguntar, que é uma pergunta que eu me fiz muito quando eu dissequei para fazer os livros autobiográficos e tal. Falei, poxa, mas pera, né? Olhando para trás, não deu ruim algumas vezes na vida que eu tava sendo autêntica, e às vezes quando você é autêntica, dependendo do que já viveu na vida, você pode também cair numa ingenuidade, numa inocência, ser positivo demais. Será que a intuição, de alguma forma, realmente tá te protegendo? Não deu ruim algumas vezes? E daí eu comecei a analisar, assim, tipo, fiz meio que um mapa das coisas do passado e onde tal decisões levaram, onde tais ações levaram, onde tais ações que pareciam que eu seguia a intuição, mas que não necessariamente levaram para algo que na hora deu certo. Eu comecei a traçar assim, sabe? Porque na verdade também desvia uma coisa e daí muda toda a jornada, né? E daí eu cheguei à conclusão, que é uma das frases que eu tenho no livro, vou dar uma palhinha do livro para vocês, dos 7 livros, né, para vocês. Mas uma das conclusões que eu cheguei, e pra mim, assim, essa conclusão é muito, pra mim, ela é uma verdade. Claro que é uma conclusão que eu cheguei, que faz parte das minhas teorias, da minha vida, mas pra mim ela é uma verdade, pra mim. Então, eu escrevi, você pode até tomar decisões ou fazer parte de decisões que tentem te desviar de 1000 maneiras daquele que é para ser o seu rumo. Mas, se até nos desvios você continuar sendo quem você realmente é, eles só vão te colocar em um caminho que é ainda mais perfeito para você. Então, eu acho que vira um desafio muito bacana, na verdade, de você se conectar com a sua sabedoria interior. A gente vive num mundo onde o exterior e a sabedoria e os cursos, e estou aqui numa live com vocês, né, tem muito esse valor do exterior. E claro que o exterior traz coisas legais, ele desperta coisas legais, ele agrega pra caramba. Mas o grande desafio é silenciar o exterior, silenciar a sua mente para ouvir o seu interior, que tem a ver com intuição, que tem a ver com o coração. Então, assim, a maioria de nós aqui, a gente está há décadas de condicionamento no racional, né? No lance de que a gente escuta o que a nossa cabeça diz. E a real é que todos nós, não é nada nossa como a pessoa é mística. Não, todos temos uma maneira de abrir um canal, um fluxo mesmo, né? Para sua intuição conseguir falar. É uma conexão que todos temos. E daí o desafio também tem a ver com tirar o que é condicionamento, né? Então, mais do que colocar mais coisa em você, mais do que colocar mais coisa, colocar mais conteúdo, tirar coisas que não fazem sentido, né? Desaprender coisas que não fazem sentido, perceber o que grudou ali, que pode ter vindo de outra pessoa, de outro momento. E uma coisa que eu acho muito importante também é estar em paz com o passo de agora, que eu falei isso de planejamento. E se você está seguindo a intuição, você tem um feeling, né, de algumas coisas, mas você não necessariamente vai saber daqui 10 anos, até porque você confia que o caminho se abre conforme você caminha, né? Então, é um lance muito interessante para você confiar na sua intuição, você também tem que estar em paz com o passo de agora. E eu tenho uma teoria maluca, que a gente tem um eu superior, que somos nós mesmos do futuro, que é quem deixa pistas para nós mesmos. Então, é você mesmo que já viveu mais, que já viveu em outros lugares, em outros planetas, em outras realidades, e você mesmo deixa, né, quando tem alguma sincronicidade, eu falo que foi você mesmo que deixou essa diquinha aí pra você, pra ajudar o seu eu de agora. E eu gosto de pensar assim, é uma maneira que eu gosto, que pra mim funciona, porque daí eu agarro sincronicidades, confio no eu superior, mas claro, né, teorias, mas pra mim funciona. Mas tem esse lance de confiar
no próximo passo que o coração diz, sem necessariamente saber todos os outros passos. E daí vem um lance de uma outra cura, né? Que é o lance de estar tudo bem com não saber as respostas, né? Eu acho que isso, hoje em dia, é um dos maiores aprisionamentos que as pessoas se colocam, né? Porque, até mesmo essa frase, né? Que eu falei no ano passado, que o seu propósito é desenhar uma vida completamente entregue a quem você realmente é. Eu tenho observado que é muito legal que tem mais gente falando, né? Tem palavras que a gente fala hoje que 10 anos atrás não se falavam tanto. Palavras como propósito, como gratidão e tantas outras. É legal ver que vira uma palavra que está sendo mais usada, que está fazendo parte da vida das pessoas. Mas, por outro lado, às vezes essas palavras vêm com uma expectativa de uma única resposta que vai... quando você encontrar aquela resposta, daí você tá na vida. Então, assim, o dia que você encontrar o seu propósito, daí beleza, né? Então tem muita gente que escuta algo sobre propósito e em vez de, na verdade, ficar em paz, que o propósito também se desenvolve ao longo do caminho, a pessoa fica esperando. Tanto que assim, você vê muitas pessoas falando, eu achei o meu propósito, né? Como se fosse uma coisa fixa, específica, que daí a pessoa achou e pronto, agora é só viver, né? Focando muito nesse propósito. E não é bem assim, né? Assim, as coisas se desenvolvem, é claro que você tem que entender onde você gostaria de chegar, tal. Mas essa pergunta do afinal, o que eu quero, tipo, tá tudo bem o próprio processo de descoberta acontecer na jornada, acontecer na vida, né? Em menor ou maior escala isso acontece, mesmo com quem é todo certinho de achar que já sabia desde lá pra trás, né? Então, o lance que eu tô falando de estar na vida, ver como a vida vai se desdobrando estando nela, né? E é legal ver a vida se desdobrando, né? É legal você ver, caraca, olha esse passo aqui, olha a conexão. Quando eu imaginaria que voltaria para isso que eu vivi no passado, e para essa pessoa, e para esse momento, e tô aprendendo de novo esse assunto que, nossa, há 10 anos eu não aprendo, né? Então, meio que essa confiança que no final tudo vai fazer sentido, tudo vai se juntar, tudo vai se conectar, né? E principalmente parar com a comparação. Então, quando esse negócio de não ter a resposta, o que eu vejo é que as pessoas são mestres em se sentir superiores ou inferiores. E assim, a mente racional, ela tem argumento pra tudo. Vou pegar uma história bem boba, tá? Só pra vocês verem. Imagine que tá ali na rua uma pessoa num carrão super caro, importado, blindado e tal, e uma pessoa numa bicicleta, tá? E daí, assim, qualquer um dos lados tem argumento pra se sentir, por exemplo, superior. O cara do carrão pode pensar, estou aqui no meu carrão, não sei o que. E o cara da bicicleta também pode pensar, nossa, o outro está no carrão, mas eu que estou conectado aqui com o ar livre e tal. E assim, a real esquece o outro. Esquece essas explicações racionais que só quando você tiver essas explicações você se permite estar na sua jornada. Dane-se o que o outro, né, decidiu ali pra vida dele e tal. Você tem que conseguir se conectar com o que você quer pra sua, independente de... Não precisa dar explicação. Ninguém é mais, ninguém é menos, né? Cada um pode desenhar a vida que quiser desenhar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Que na verdade você tem que aprender a não derivar a sua identidade de algumas coisas que você alcança ou que tem. Mas desenhar a vida, todo mundo é livre para desenhar o que quiser desenhar, né? E daí, esse lance desse jogo, né? Aquele tá ali, mas aquele tá ali, aquilo é pior ou aquilo é melhor. Você continua na sua cabeça nesse jogo de continuamente ficar pensando, ficar justificando, ficar se colocando melhor, maior. Péssimo. Isso faz você também não estar em paz com o próprio caminho. Às vezes você não ter a resposta, né? E daí, eu queria falar um pouco sobre o perigo de perder contexto da sua vida, né? E tem um paralelo que eu gosto de fazer, que é um paralelo muito simples, mas eu acho que ele representa muito isso. Teve uma época na vida que eu estava muito viciada em correr. E eu lembro, assim, é muito interessante como, conforme você vai fazendo uma coisa bem feita, você perde o contexto do valor do que você fez até então. Vou dar um exemplo com corrida, né? Eu lembro quando eu corri meu primeiro quilômetro. O primeiro quilômetro foi super legal. Acho que inclusive foi o primeiro dia que eu corri, já corri, sei lá, 1, 2, 3, meio doidinha, já corri, já foi legal. Daí um tempo depois eu fiz a minha primeira corrida de 5 quilômetros.
E lembro como foi legal, assim, foi um evento, né? Tipo, poxa, a primeira vez que vai ter uma medalha, e que eu vou fazer, que eu vou correr. Teve um cara super legal que me chamou pra essa corrida e correu comigo. E ele falava várias coisas, empolgava, foi muito legal, muito. Só que daí, 5 quilômetros vira normal, você tem uma nova meta. Daí depois 10 quilômetros vira normal, você tem uma nova meta. Daí meia maratona vira normal, fiz quase 20 no primeiro ano que eu tava correndo maratona, que eu tava treinando pra maratona e virou normal. Daí você vai lá, eu fiz um desafio que chama Desafio do Dunga, na Disney, que são 4 dias de corrida. No primeiro você corre 5 quilômetros, no segundo 10, no terceiro uma meia maratona 21 e no quarto você faz uma maratona, 42 quilômetros, depois de ter feito 21, 10 e 5, né? Então é um desafio de 78 quilômetros. Eu fiz isso em janeiro de 2016, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, foi muito legal. Mas eu comecei a reparar que, assim, o 5 não tinha mais valor nenhum. E claro claro, a gente, né, quer novos desafios, a gente quer estar no desafio, mas o 5 ainda tem valor. E o que eu fiz quando eu fazia 5 tinha valor, né? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo esse paralelo? Porque eu acho que na vida a gente tem algumas manias de achar que tem trabalhos que ficam perdidos ou coisas da vida que ficam perdidas. E eu tenho essa teoria de que tudo que a gente faz de alguma forma fica escrito ali no universo, né? Que você fez, que você estudou, que você se dedicou, que você treinou, né? Tanto os trabalhos profissionais que você fez, quanto a busca interna que você fez. Eu não acredito em começar do zero ou retomar passos. Você continua de onde você já tá, por mais que às vezes você sente que foi coisa perdida, né? Então, assim, eu acho que você sempre pode acessar um momento e um ponto na sua realidade que leva em consideração o que você já viveu nessa jornada. Então, nada fica perdido. E eu lembro uma coisa que... Nossa, eu tive uma questão em 2014 e 2015. Nos 2 anos, eu lancei livros junto com um tour para ir para todas as capitais do Brasil. Né? Em 2014, eu lancei A Menina do Vale 2. Fui para todas as capitais do Brasil com palestras e lançando o livro. Em 2015 eu lancei A Sua Melhor Versão Te Leva Além e fui de novo para todas as capitais. E eu lembro, eu tinha uma funcionária que foi comigo em todas as palestras, nesses 2 anos foi a mesma funcionária. E eu lembro de conversar com ela, uma vez eu chamei ela, tava no meio do segundo tour. E eu perguntei, putz, você não acha que eu tô ficando... não sei, eu sinto que eu tô pior, eu sinto que o ano passado eu fazia as coisas melhor. E daí eu não entendi, ela falou, de onde você tá tirando isso? E daí eu comecei a perceber, assim, uma coisa que do Tour 2014 pro Tour 2015, de maneira alguma, eu tava fazendo menos ou estando menos presente, mas como tinham alguns elementos iguais, que não era, de maneira alguma era igual, mas, por exemplo, os 2 tiveram palestras, não era a mesma palestra que eu dei, mas os 2 tiveram palestras. Em 2014 a gente aprendeu a organizar essas palestras em todo o Brasil. Em 2015 a gente já tinha aprendido isso. Em 2014 a gente aprendeu um pouco de livros, distribuição em 2015. Mas assim, tinham muitas coisas que eram passos muito a mais. Então, por exemplo, em 2014 eu lancei um livro. Em 2015, além do novo livro, eu lancei gibi, lancei jogo de cartas, lancei um guia para corrida, lancei 2 cursos, lancei um monte de coisa nesse tour. Então, assim, já era muito maior o projeto. Outra coisa, em 2014, as palestras eram fechadas. Você comprava o livro e você podia ir para a palestra. Em 2015, elas eram abertas, gratuitas. Então, assim, eram eventos muito maiores. Então, um desafio muito maior. Em 2014, os eventos eram mais focados no livro, na palestra, tal. Até tinha algumas coisas legais para você falar sobre os seus sonhos, mas não tinha nenhuma dinâmica que eu dava feedback em ideias. Em 2015 a gente fez um lance de ajudanca, que você tinha uma banca da ajuda para certos negócios. Então, diferentes pessoas subiam no palco em cada uma das cidades para falar suas ideias, e com todo mundo assistindo eu dava feedback. Então, mais coisa que teve lá. E não só isso, né? Em 2015 eu tinha aberto minha editora, então completamente diferente a dinâmica de distribuição dos livros. Só que ainda assim eu pensava que eu estava fazendo menos. Porque acontece uma coisa com a gente, que a gente masteriza algumas coisas, né? Você começa a aprender como fazer, você faz, o desafio fica um pouco menor, que é paralelo com esse negócio da corrida, né? Claro, para quem corre uma maratona, 5 km ficou muito tranquilo.
Só que às vezes você se coloca nesse lugar de que você perde o contexto. Você perde o contexto do quão incrível é, né? E não tô dizendo que tem que ficar lembrando tudo que você fez, mas quantas vezes na vida eu perco o contexto da época de faculdade. Cara, eu fazia muitas matérias por semestre, era um negócio maluco, né? Assim, foi um negócio muito louco que eu fiz na vida na faculdade. Pra dar um exemplo. E eu perco o contexto, completamente perco o contexto. Então eu acho que, e é louco isso, porque às vezes eu penso, meu curso principal foi Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Hoje em dia eu não programo, né? Eu cuido da parte estratégica junto com a equipe de engenheiros. Mas eu tenho certeza que se eu pegasse para programar, em questão muito rápida, eu já volto e já começo a fazer isso, se eu quisesse fazer isso agora. Então muitas vezes a gente entra numa pegada que a gente acha que ficou ruim, ou acha que parou, ou acha que esqueceu, ou pode até estar destreinado, mas você nunca pega de um lugar desconhecido. A minha jornada de autoconhecimento, ela é muito... Eu tenho um lance que eu não gosto de pegar um único assunto e aprofundar loucamente. Eu gosto de pegar vários assuntos, aprofundar um pouco sim, mas daí com o que eu aprendi de todos, rever todos de novo, e daí já aprofundar com o que eu tenho de conexões que eu faço entre eles, porque eu amo fazer conexões entre assuntos, né? Então na minha jornada aqui mais de autoconhecimento, não é que eu quero aprender astrologia, aprende, né, anos e anos. Não, aprende um pouco ali, daí aprende o Human Design, daí aprende constelação, daí aprende Theta Healing. Não é pouquinho de cada um, é bastante já. Mas daí quando vai aprender mais, já olha fazendo conexões paralelas com essas outras coisas. E às vezes eu me pergunto, putz, mas será que não era melhor fazer só uma coisa? Só que pra mim funciona super bem assim, porque você não perde o que você aprendeu, né? Você continua, não fica perdido. Essas coisas não ficam perdidas. Então também a gente precisa ter essa cura de achar que ficou perdido, que tá desatualizado. E claro, a gente tem que se atualizar, mas o que tá em você, tá em você. E isso faz muito sentido. Vou abrir um pouquinho aqui para comentários. Peraí. Vamos abrir aqui para comentários. Me digam aí o que vocês estão falando. Legal. Tô vendo que vocês estão mandando perguntas também pela parte fechada, né? Depois eu vejo aqui as perguntas. Legal? O Nicolas tá falando, amor nunca é demais. Amor nunca é demais. Amor é a base pra muita coisa. E repara, né, como essas coisas que eu tô falando aqui, você pode olhar com amor ou se dando, né, se sentindo mal por isso, né? Quando eu digo esse lance do tour 2014-2015, absolutamente ninguém de fora achou que tava menos ou diferente. Era uma coisa minha minha comigo mesma, e você pode olhar de um lugar de amor ou de um lugar de realmente você se culpar, se julgar, achar que é pouco, né? Então é muito interessante isso. Vamos ver aqui. A Isa falando, é bom ouvir isso, porque muitas vezes eu deixei de valorizar a minha história. Isa, sabe o que eu acho que é mais maluco desse negócio de deixar de valorizar? Eu achava que eu tinha muito contexto de muitas coisas que eu vivi. Só que quantas vezes eu desvalorizei, cara, assim, e às vezes é por uma outra razão, às vezes você não quer parecer arrogante, às vezes tem mil razões. Às vezes você nem sabe também o quanto uma coisa que você fez é fora de série. Mas é um negócio, assim, muito doido o quanto isso acontece, inclusive com quem faz coisas incríveis, sabe? Com quem faz coisas incríveis. A Nélia tá falando, né, dos 2 tours de 2014, de 2015, lembro tanto das 2 palestras. O Eduardo falando, preocupe-se mais com a sua consciência do que sua reputação, porque sua consciência é o que você é e sua reputação é o que os outros pensam que você é. E eu acho que assim, Edu, esse lance de... Putz, esse é um lance muito legal que você levantou, porque os outros enxergam em você o que há neles, né? E é muito duro falar isso, mas para as pessoas, né, que vivem aí na internet, atrás de perfis, falando das pessoas,
se a pessoa tivesse esse entendimento, né, de que o que ela tá falando, na verdade, é uma mensagem para ela mesma, de alguma forma, né, essa pessoa entenderia a importância que ela tem para olhar para ela, né. Deixa eu ver aqui mais comentários. Aline, quanta leveza, parece que tirei um piano das costas. Muito bom. Leonardo, quanto tempo, cara! Nossa, aquele TEDx foi muito especial. Bel, eu te admiro desde que organizamos o TEDx em Curitiba. Meu, eu fiz esse TEDx. Thiago York tava nesse TEDx. Lembra? Caramba, foi especial, viu? O que você faz para não perder o contexto no dia a dia? Essa pergunta é muito difícil, cara, porque eu acho que assim... que até o que eu mencionei no começo da live, a gente não quer não perder o contexto constantemente se repetindo o que a gente já viveu ou ficando preso no passado. Mas é mais de uma paz de, poxa, valorizar a sua jornada como um todo, né? Lembrar disso, né? E assim, e não lembrar pensando, nossa, olha onde eu estava, onde eu estou. Não é só uma questão também de cresci, evoluí, fiz mais, melhor, não é isso. Por exemplo, você me fala TEDx Curitiba 2013. Eu consigo ir na hora pra lá. E eu consigo lembrar, né? O tema foi Além do que se vê. Eu lembro que eu fiquei na casa de uma amiga, Thaís, logo antes. Eu lembro de eu pensando no que eu ia falar. Eu lembro de algumas pessoas que eu conheci nesse evento. Eu lembro que eu saí com vocês do time pra comer. Então, assim, é mais um contexto de lembrar com carinho. Lembrar também que o meu contexto desse tema, além do que se vê em 2013, é totalmente diferente do contexto que eu teria hoje, né? Porque ali era o que eu via. E como é legal você resgatar e dar valor também para como você era compartilhar o que você tinha de melhor naquele momento. Então eu acho que o contexto tá muito, de novo, com olhar para a amorosidade, né? Eu que ainda mais tive a chance de secar minha vida toda, porque eu fiz livros autobiográficos para me desconstruir, eu consigo, né, voltar para essa palestra, eu lembro exatamente o que eu falei, de 3 pessoas que tocaram minha vida, e agora eu tenho um entendimento muito mais profundo sobre não só essas 3 pessoas, mas outras situações. Então, se eu tivesse vindo de um lugar duro, eu falaria, poxa, mas olha quanto mais eu poderia ter falado. Não tem nada mais que eu poderia ter falado, porque ali eu transbordei exatamente o que eu enxergava, exatamente o que aquilo já impactava em 2013, e que delícia poder pensar, né, 24 anos, uma criança, né? Assim, claro que eu via coisas diferentes de 32 anos. Então eu acho que é mais isso o contexto, não é você... Você não precisa também, né, tá com um broche, lembre-se de quem é, porque isso tá em você, mas essa impressão e essa confiança de, poxa, tô aqui fazendo o meu melhor. Tô aqui fazendo o meu melhor e com amorosidade olhando para o que já fiz, com, claro, também coisas que podiam ser melhor, olhar e ver o que podia ser melhor, mas a vida é agora e o legal é aplicar para o hoje o que eu tô reparando, e isso é a jornada, isso tá na vida, mais ou menos por aí, gostei muito da pergunta, muito bom. Legal, gente. Nossa, tem um monte de perguntas. Vamos lá. O Rafael falou um negócio muito legal. O que é aprendido não é esquecido, e sim aprimorado. É algo que sempre está com você. A Debirucci está falando que as palavras da moda na pandemia são resiliência e empatia. E ela falou, há anos trabalho essas coisas com as pessoas. Sou como você, aprender o novo a todo tempo. Agora estou mergulhada na Ayurveda e tudo ligado à saúde. Conheço uma outra pessoa também que está pirada na Ayurveda. E a Ayurveda é um negócio assim, é muito louco, né? Assim, quando é milenar e tudo conectado mesmo, né? E faz muito sentido o que ensinam. Obviamente faz sentido, né? Milenar pra caramba. Muito legal, gente. Olha o Ernesto, assisti uma palestra sua em 2015 e agora vejo que já é outra pessoa. E eu acho que isso que é o legal, né? Quando eu falo de não perder contexto, não é uma nova pessoa. Sou eu mesma, mas com novas visões, novas camadas revisitadas, nova maturidade. Essa é a vida, né? Então você honra o de antes, você vê a beleza no de antes, você entende como o de antes te trouxe até aqui, e entende também que não é o de antes você fez tudo, né? Existe uma jornada que se desenvolve que é um caminhar da vida mesmo, né? Que te ensina o que você tem que aprender. E isso é muito gostoso.
A Mari falando, amo aprender e sempre que questiono de dedicar tempo aprendendo algo totalmente fora do foco, no momento da profissão, a gente precisa se curar mesmo, se aceitar. Eu justifico sempre pelo bem que faz. Quando, de repente, tem uma vontade de aprender alguma coisa que parece desconexa. Eu tenho uma teoria para isso, né? Que eu falei para vocês sobre o ocupado, produtivo e o produtivo presente. Que eu acho que se alguma coisa te empolga, te põe num lugar de muito boa vibração, que você, aquilo chama a sua atenção, ressoa em você, você tem que mesmo aprender. Aquilo te coloca num lugar onde você aprende várias outras coisas, porque você está conectado, está presente, está alegre, está grato, né? Então, muito bom. Legal, gente. Muito bom. Muitos comentários, galera. Eu vou fazer o seguinte, Leonardo falou obrigado pela resposta e carinho, show demais. A Erika tá falando, talvez um broche de se abra para descobrir quem você é. Ou a pulseirinha, né, Erika? A pulseirinha já, às vezes, tem um lembrete bom, né? O seu propósito é desenhar uma vida completamente entregue a quem você realmente é. Mas eu acho que esse broche é muito interno e todo mundo pode dar pra si mesmo, né? Isso daqui é só uma ferramentinha pra ajudar a lembrar, né? Legal? Gente, tem muita coisa. Assim quer ver a moeda da sorte, a moeda carinha do Mickey. No módulo 7, tem uma aula que eu mostro isso. O pessoal tá falando que a conversa tá muito rica. A Debirush falou que me conheceu pela Junior Achievement. Foi muito legal, eu dei algumas palestras lá. Nossa, foi muito legal, muito legal. Ai, gente, vocês estão comentando muita coisa muito legal. Depois eu volto aqui. Eu vou fechar os comentários aqui. Legal. Michel tá aqui no Face. Saudades, Michel. Legal. Então vamos falar um pouco mais de algumas outras curas, tá? E daí, talvez o que eu acho uma das coisas mais importantes pra gente olhar pra vida é de onde a gente deriva a nossa identidade. E esse é um assunto, às vezes, complicado de falar, né? E parece até paradoxal, né? Acabei de falar de valorizar a jornada, de ter contexto, né? Do que já fez na jornada. E agora eu vou vir falar que nada deveria te definir. E isso é interessante, né? Eu quero só deixar uma coisa clara no começo, que você pode querer qualquer coisa. E você pode conquistar ou ter qualquer coisa, claro, com dedicação, com conhecimento, com o olhar correto, não só do nada querendo, né? Então, assim, assumindo que você se dedique, assumindo que você tenha repertório, assumindo que você tem o olhar certo, que até aí já é assumindo muita coisa, você pode desenhar o que você quiser, né? Para sua vida pode ser importante qualquer coisa. Não tem coisa ruim ou coisa boa para ser importante. Você desenha, né? Você é livre para querer decidir qualquer coisa. Eu acho que o problema é quando algumas coisas que você define como metas viram uma validação do seu valor ou não. Então vamos dar um exemplo simples, tá? Vamos supor que assim como eu, você cria um curso online. E daí você é livre para querer qualquer coisa. Você pode querer 5 mil alunos no curso, 10 mil alunos no curso, 100 mil alunos, pode querer o que você quiser, tá? Agora o que acontece? Se esse número servir de validação de quem você realmente é, então, enquanto eu não alcançar, eu não tenho valor. Às vezes os números vão ser mais nocivos do que amigos, tá? Eu tô colocando números só porque é uma coisa que é mensurável, mas pode ser um peso seu na balança, se você tiver, né, de alguma forma com metas de saúde na cabeça, pode ser algo financeiro, pode ser... É legal você desenhar coisas, é legal você ter metas, objetivos, mas é nocivo quando você acha que alcançar tal coisa é a base do seu valor, né? Então, assim, quando você tem real contexto do que você... não só do seu valor como profissional, mas do seu valor como ser humano, né? Por estar vivo. Daí você não depende de certas metas para a vida ser considerada real ou para você estar na vida, né? E daí, se você não depende disso, daí sim a sua vida pode ser desenhada sem limites, né?
porque independe dessas coisas. Então de novo, bem paradoxal, né? Bem interessante. Então, se em algum ponto da sua vida, números, ou alguma coisa análoga a números, vem de onde você deriva a sua identidade, vem de onde você deriva o seu valor, talvez o universo até faça assim um favor em algum momento da vida você não ter esses números, para você aprender a ficar lá com o seu valor mesmo sem eles. Então assim, as pessoas confundem muito a identidade, né? Você já é alguém, sempre você já é alguém. Você não vai ser alguém quando casar. Eu vou ser alguém quando conseguir uma promoção tal no trabalho. Eu vou ser alguém quando vender minha empresa. Eu vou ser alguém quando tiver tanto na conta. A gente bota essas metas aí que não tem problema nenhum você querer se dedicar, buscar, você desenha o que você quiser. Mas você não deixa de ser alguém enquanto não alcançou essas coisas. Você já é alguém, né? E eu acho que isso é uma discussão muito interessante que às vezes não é por nada não que a vida às vezes traz uns aprendizados que você fala, tá de brincadeira, né? Já que a gente tá falando de identidades, eu vou colocar o dedo aqui em algumas das maiores feridas de algumas pessoas. Vamos pegar alguém que teve um super relacionamento, foi casado por 30 anos e foi um relacionamento legal, honesto, teve um baita crescimento. E daí depois de 30 anos, né, na separação as coisas não ficaram legais, tá? Na separação. E daí, de repente, vai invalidar tudo que viveu. Invalida tudo que viveu. Como se fosse uma super perda de tempo, ou se no final ficasse, né, taxado de mal esposa, mal marido. E tenho certeza que tô colocando alguma coisa que durante 30 anos foi algo que teve uma intimidade bacana, que teve verdade, né? Não tô também colocando uma situação que desde sempre não tinha, sei lá, a gente sabe que tem alguns relacionamentos que são muito bagunçados mesmo. Mas de qualquer maneira, aquilo foi sua vida e você já é alguém. Não é que agora você derivava a sua identidade daquilo, quebrou e não tenho mais identidade. De repente não tenho mais identidade. Tem algumas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas, assim, uma mãe sensacional. E daí o filho acaba tendo algum problema sério. Vamos falar aqui, um problema sério com depressão, tá? E daí a mãe se acha uma péssima mãe por isso. Talvez até outras pessoas julguem, achem que tem alguma coisa de não estava presente, e daí começa esse lance de identidade, começa a se achar um lixo. É muito complexo, né? E acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, tem muita gente sofrendo, às vezes mais com psicológico do que qualquer outra coisa. Eu tava vendo uma matéria na Exame que mais de 8 milhões de pessoas na pandemia procuraram algum tipo de ajuda psicológica. E vamos falar sobre empresas, né? Tem muito empresário que a empresa da pessoa é a vida dela. Eu não estou dizendo só é a vida porque investiu tudo naquilo, mas porque deriva a sua identidade daquilo, né? Então, enquanto eu mando bem na empresa, eu sinto que eu mando bem na vida. E daí acontece alguma coisa totalmente incontrolável, a gente sabe o momento que está passando que é muito duro, que tem pessoas que sempre foram muito bons no que fazem e que estão fechando negócios, isso é muito duro. E além de ser duro porque o negócio está fechando, às vezes psicologicamente a pessoa começa a se invalidar, falando, não consegui segurar aqui, então eu sou ruim com isso, não vou nunca fazer uma outra coisa porque sou ruim com isso. Então não é à toa, né, que às vezes a vida traz umas coisas que parecem muito fora de lugar, né? Como que, né, um casal que foi tão legal agora tá assim, ou como que uma mãe que é tão boa tá lidando com isso, ou como, e várias coisas, sabe? Então, eu acho que, até mesmo quando a gente pensa, né, em coisas que a gente fala como fundo do poço e tal, tecer a malha do seu valor, né, o entendimento do seu valor no momento mais desafiador da vida pode ser um dos maiores aprendizados que você vai ter para sua vida, porque uma coisa é derivar o seu valor no momento do seu ápice, dos seus maiores números, tal, isso é uma coisa, né? Agora, essa metáfora de fundo do poço, imagina alguém, né, que tá lá no fundo do poço, ou seja, tá no momento que provavelmente todas as identidades foram dilaceradas, e daí o quanto é poderoso a pessoa conseguir se levantar, porque nesse momento ela tá se levantando, vendo o valor interno. Porque muitas vezes quando tá no fundo do poço, o externo não tá vendo valor nenhum nela. O que também é muito complexo do externo, mas não vou nem entrar nesse ponto. Então, acaba sendo um exercício de, para conseguir se levantar, muitas vezes a pessoa conseguiu, silenciar o externo, silenciar a mente e tirar alguma força de lá de dentro
e acreditar em si, às vezes num momento que ninguém acredita, né? E até por isso que essa metáfora às vezes falam, né? Quem é meio que trampolim, né? Quanto mais fundo do poço, pá, mais você sobe. E nem quero instalar essas crenças aí em vocês, porque eu quero que a gente aprenda com amor e muito bom se ninguém nunca precisar ir pro fundo do poço. Mas eu acho que é um papo muito interessante esse de identidades, tá? E já quero linkar com o próximo ponto que eu coloquei, que é achar que alguma coisa que doeu pode ser tapado com algum sucesso. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Você é um lugar completamente diferente que acontece quando, vamos dizer que você não conseguiu ver algo e daí você errou na sua empresa, não viu alguma coisa, pode ter sido feito melhor e você errou. Esse é um lugar totalmente diferente de você, por exemplo, passar por uma traição ou injustiça. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tava assistindo o documentário da Chiara Ferragni, eu imagino que alguns de vocês sigam ela. Ela é uma blogueira italiana também, empresária. Ela tá nesse mundo há um tempo, ela foi case de Harvard há uns 6 anos, não sei que ano, 4 anos, 5 anos atrás. Bem interessante, assim, o que ela criou, é um mini império mesmo, né, e começou com um blog. E tem uma história interessante, na época que ela começou o blog, já faz muito tempo, ela namorava com um cara que virou sócio dela. E daí eu tava vendo um filme que ela fez, que tá na Amazon Prime, tá na Amazon, nem sei se é na Amazon, acho que é na Amazon Prime, chama Chiara Ferragni Unposted. Bom, por aí. Acho que é esse o nome, acho que é Unposted. E é interessante, né? Porque assim, conta a história e tem uma hora ali que você sente uma vibe muito estranha e dela começa a contar que ela sofreu muito. Isso foi recente, inclusive ela tava pra ter o filho dela. E daí ela percebeu ali uma situação que também não entra em detalhes, mas que ela reparou que o sócio dela, que era também o ex-namorado, estava fazendo algumas decisões na empresa que ela não sabia. E bom, a mulher ficou dilacerada. E é interessante, né? Porque ela conta e você sente a dor, sabe? A gente nem sabe os detalhes, né? Aí só eles vão saber. Mas uma coisa que eu acho interessante é que às vezes quem é muito racional acha, bom, então ali aconteceu alguma coisa. E às vezes até os dois lados se sentem traídos, né? A gente só olhou o lado dela. Nem sei como que o cara se sentiu. Mas vamos supor ali que aconteceu uma situação e que tanto ela ficou mal quanto o ex-sócio também ficou mal. Porque normalmente todo mundo fica mal nessas brigas aí, né? E daí, o que eu acho interessante existem algumas situações na vida que eu já vi, algumas também pelas quais eu passei, que algumas pessoas que são muito racionais falam, mas, por exemplo, o que aconteceu aí com a Chiara. Ela continuou fazendo, a empresa dela continuou crescendo, e isso é a melhor coisa. Ela cala a boca do cara com resultado. E, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a real. Assim, que ótimo, né? Que tá dando super bem as coisas dela, que ela conseguiu continuar. Isso é muito legal, isso é maravilhoso, que não dilacerou a ponto de também confundir de outras coisas, né? Mas a situação ali pra ela curar com a briga que foi, talvez tem um cara que era melhor amigo, e talvez pra ele também pode ter sido muito doido isso, porque era ex-namorada, não sei os detalhes, mas a cura não vem de se os dois estão bem profissionalmente, tudo bem, passou, né? Uma cura não é aí, né? Ótimo que profissionalmente tenha dado conta, o cara também parece que tá muito bem, né? Maravilhoso conseguindo lidar com essas situações internas de uma forma que o externo tá bem. Mas isso é muito simplista, sabe? Assim, tipo, é meio que comparável com alguém que super se machucou num relacionamento e acha que no dia que tiver com outra pessoa já tá bem, sabe? E eu falo isso porque isso mostra um entendimento do universo que muitas pessoas têm racionais, assim, nem só racionais, né? Esse lance de conceitos distorcidos do que é sucesso. As pessoas acham que meio que a energia do universo é a energia da conquista, do dinheiro, e essa é uma energia que você chega lá e daí você limpa coisas que estão te machucando. E não é bem assim, né? Se você achar que é assim, você vai se frustrar. Então eu tô levantando isso aqui porque de uma forma ou de outra, qualquer pessoa passou por situações bizarras na vida. Algumas que até são realmente injustiças, né? E daí é uma utopia você achar que você vai limpar esse sentimento fazendo mais. Vou fazer mais, vou ficar uma pessoa muito grande aqui e daí isso vai ficar minúsculo. Porque vai ficar uma coisa pequena que não tá nem aí.
E não tem a ver uma coisa com a outra. Então, assim, inclusive, porque muitas vezes, para você chegar em outros níveis, então vamos supor, até mesmo a Kiara, né? Ela depois assumiu outros desafios, quis fazer outras coisas. E no caminho para fazer essas outras coisas, ela já tem uma outra maturidade, que vai tentar não cair na mesma coisa que aconteceu antes, mas novas coisas acontecem, novos desafios, novos desentendimentos, novas situações, né? Então não é uma busca de quero chegar calando a boca de quem no meio do caminho não tava aí, né? Não sei porque algumas pessoas veem assim. Então, de novo, a gente volta para esse lance, né? De que não tem vitória maior do que a conquista da felicidade, da presença, né? Daquilo que eu tô repetindo aqui sobre descascar com camadas de amor. Então, eu tô também trazendo essa história porque, vamos supor ali, né? Tô pegando a história da Kiara e nem isso, mas se ela tivesse depois daquilo, independente de ser influenciada por a situação que ela viveu ali, tivesse repensado a relação dela com mídias e tal, e tivesse decidido que quer viver numa fazenda e quer ficar um ano, sei lá, ela podia ter decidido o que quisesse. E daí muitas vezes o que acontece ela tá sendo julgada por algo que só vai ter ultrapassado o desafio se tá fazendo algo ainda maior, e às vezes pode ser um lance que quando ela olha pra dentro, ela repara que quer outras coisas pra vida, sabe? Então, eu queria mais uma vez pontuar que você tem total direito, independentemente do que os outros esperam, né? De desenhar algo que te traga paz, felicidade, que você sinta crescimento, contribuição, né? E não porque os outros escolheram essa vida pra você, e nem porque tem que ser uma vida que é a mesma vida de antes, mas ainda mais acima, né? Eu ainda acredito que cada um é feito de um tecido aí que tem um caminho para a vida, né? Que vai levando as probabilidades e tem vidas e vidas para cada um. Mas você tem liberdade para escolher o que quiser escolher, né? E às vezes o aprendizado é realmente você olhar para a coisa e se conectar com você, né? E inclusive, às vezes você escolher uma coisa que é totalmente diferente do que os outros esperam, pode ser a sua maior coragem, né? Então, às vezes a gente linka a coragem com ambição. E coragem não é ser o mais ambicioso do mundo, querer conquistar o mundo todo, né? Coragem é conseguir agarrar a vida que é a que você quer pra você. Essa é a coragem, né? E quero reiterar, pode ter tudo, né? Com dedicação, conhecimento, com o olhar certo, você pode ter tudo. Mas o que você quer de verdade, tá? Quero falar de mais uma cura, que é a cura do... mas eu não conto. Eu sou muito pequenininho aí no mundo, né? Então você vê o que tá acontecendo lá fora, no mundo, e tem um monte de questão acontecendo, um monte de desastre. E você pensa, por que eu posso fazer, né? E daí eu quero trazer uma coisa que eu falei o ano passado, quando aconteceram a situação das queimadas na Amazônia e tal, eu fiz um vídeo, e daí eu quero reiterar um pouco desse vídeo, né? E claro, né, quando tá acontecendo alguma coisa que tem a ver com o meio ambiente, que tem também, né, pessoas que supostamente representam a gente para melhorar as situações, a gente tem que cobrar a responsabilidade de quem pode influenciar positivamente em outras esferas, até porque tem gente que supostamente deveria estar representando a gente. Mas, independente da parte política, eu queria entrar no que cada um pode fazer, porque às vezes a gente não percebe o quanto a gente pode fazer. O externo é muito um reflexo do interno, muito. Então, a gente pode ajudar a cura do externo olhando para o interno, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse lance aí de queimada na Amazônia, como metáfora da vida. Se a Amazônia é uma metáfora da vida, né? Quantas vezes, né, a gente faz com a gente ou com o outro uma destruição que é tipo um desmatamento do que é importante pra gente, né? Quantas vezes a gente toma ações que sufocam a nossa própria vida? Quantas vezes a gente toma ação que sufocam as nossas emoções, que negam a nossa história, né? Que é muito do que eu tô falando aqui hoje, por isso que eu quis linkar, que eu tô chamando desse desmastamento interno, né? Quantas vezes a gente não deixa a vida queimar, e não tô dizendo uma coisa boa, né? Porque tem vezes que é muito bom, né? Tem um lado muito positivo de renascer, de deixar ir, mas tô dizendo de queimar coisas que não eram pra queimar, né? É algo que machuca mesmo.
Então, eu acho que a gente tem que conseguir olhar para essa importância e agradecer, né, essa possibilidade de estar vivo agora, de poder contribuir por esse acolhimento de qualquer lugar que a gente esteja, e se comprometer com uma mudança interna, né? A gente começa a ver, assim, tem um chamado gigantesco do mundo para a igualdade, né? Para ninguém se sentir superior a nenhum outro, para ninguém se sentir superior à natureza. E daí, no nosso micromundinho, tem várias ações que a gente, sem perceber, toma, que ainda tem distorcido uma superioridade aqui ou ali, uma falta de respeito ali ou aqui. E tem muito que a gente pode olhar pra gente, né? Então eu queria também te ajudar nessa cura do eu não conto, não conta, né? Eu sou muito pequeno nesse planeta todo. Não é. Vou abrir aqui um pouquinho, tem ainda mais alguns temas que eu quero falar com vocês, mas já vou abrir. Tem mais 2 temas. Legal. Vocês estão conversando entre si nos comentários. A Isa Mari, tá aí, amiga? Legal. A Aline mandando corações. Vamos ver o que vocês vão comentar aqui. O Tony comentou: existem pessoas jovens com uma sabedoria de anciões. O passar dos anos fazem desses jovens mais sábios e mais maduros. E o Dani estava falando que eu sou uma jovem com sabedoria anciã. Eu acho que a sabedoria, cara, todos nós temos uma sabedoria imensa internamente. E a gente não se conecta com ela, né? A gente está muito mais condicionado a olhar para coisas para fora. A gente... E é muito bom, né? A gente se inspirar nas pessoas, a gente buscar conteúdo, querer aprender com quem já fez, com quem já transicionou algumas coisas pelas quais a gente está passando. Mas é muito importante essa conexão da sabedoria interna. Teve uma época, e vira e mexe eu fico sentindo isso, sabe? De às vezes eu tenho vontade de... E eu valorizo muito, né? As coisas que me ajudam, eu tenho muita gratidão por todos os autores, pessoas que me inspiram. Mas às vezes dá uma vontade assim, tipo, 2 meses só me conectando com o interno, sabe? Eu tenho muita vontade. Eric falando, uma abordagem muito bela e amorosa, algo que vejo um pouco espaço em representantes do sucesso, empreendedorismo e riqueza. E Eric, assim, eu acho que cada um... Eu não acho que a pessoa não tem essa abordagem por maldade, não. Eu acho que a abordagem que a pessoa tem é a forma como ela trata dela mesma. O problema é que ela não percebe o quanto essa forma também dá uma bela lesada nela mesmo, né? Então, assim, eu pude ver muito de perto isso. Inclusive eu comigo mesma, tá? Não tô de maneira alguma isentona nisso. Teve muitas coisas que eu fui muito mais dura comigo do que eu deveria ser. E só agora eu entendo que era desnecessário, né? E outras coisas também, né? Que eu pude ver muito de perto. E eu falava, caraca, mas meu, olha o quanto essa pessoa... tá aí se martirizando por uma coisa que caramba, meu, é totalmente ok, né? Então, eu pude ver muita coisa, é muito interessante. A Paloma falando, sensacional sua forma de falar sobre coisas tão paradoxais. Elaine, nossa, quanta sensatez e equilíbrio. Boa, eu conto sim e faço a diferença na minha vida, na minha comunidade. Débora, querida, já faz parte da minha rotina, sua live da minha rotina, Bel. Mara Live, amando a live. Legal. Estou repetindo pra mim a frase, peraí, eu já sou alguém? Parece algo estranho, né? Eu acho que assim, virou até um insulto, né? Quando a pessoa vira e fala, quem você pensa que é, né? Virou insulto você descobrir quem é, né? Já é alguém, cara. Já é alguém. E claro, todos nós temos essa vida pra traçar jornadas que claro que a gente quer que seja extraordinária, é óbvio que a gente quer, mas vem de um lugar assim, até, sabe, eu percebo assim, algumas pessoas que também vêm com um discurso que isso tem que ser extraordinário, que às vezes elas mesmas não veem as pessoas como um direito de ter vida até chegar em certo degrau, sabe? Aí chegou naquele degrau, legal, agora você merece a vida. E não tem nada a ver com isso, né? Absolutamente nada a ver com isso. A Aline tá falando, no Tibete existe o conceito de heresia da separação, que é bem isso. Olhar o outro como separado de nós, quando na verdade somos um.
A Aline falando, é um trabalho de formiguinha que temos de ir construindo com nós mesmos. Muitas camadas para romper. Muitas. Muitas. Elaine falando que eu tenho 111 anos. O Eduardo falando o melhor elogio. Princesa Leia com alma de Yoda. Olha, aí eu acho que você já tá sendo muito... É que, bom, ainda bem que eu já preparei, já tô lidando com esse lance de comparações, né? Claro, a gente é humano, então a gente gosta das comparações ou não gosta, mas eu tenho até um Yoda aqui comigo, olha que bonitinho. Ele tá sempre com a gente, ó. Oi, bonitinho, verdinho aqui. Mas, puxa, fico feliz aí que tá passando isso. Legal, gente. O Miguel comentou aqui, saudades de você, Miguel. Belzita, é isso aí, acho sensacional essa percepção de que os problemas são resolvidos de dentro pra fora. Porque as pessoas acham que de fora vai resolver, daí fica essa busca desenfreada, que é legal conquistar, claro que é, adoro conquistar coisas, mas é muito interessante, muito interessante. Gente, tem um monte de gente cobrando a Bruna, a promessa é dela e ela que vai ter que se posicionar aqui. Gente, desculpa, amanhã eu juro que eu vou aparecer. É ela que tá, gente, tô vendo um monte de gente comentando, cadê a Bruna, é ela com ela aí, ela com juro, vocês. Amanhã, promessa é dívida, eu falei que essa semana eu apareci, amanhã eu vou aparecer. E ainda eu digo mais, porque o Woody tá dormindo aqui, o Woody vai aparecer comigo. Olha só, levantou as promessas. Boa, legal, gente, vamos continuar. E a próxima coisa que eu vou falar é um papo muito sério, na real. Bom, tudo foi muito sério, mas aqui eu vou tentar trazer com a maior leveza, porque eu acho que é uma das coisas mais complicadas, assim, que acontecem na vida da gente. E eu quero falar um pouco sobre culpa, mas não só culpa também, vergonha, e uma vergonha no nível, assim, vergonha de alguma humilhação pela qual você possa ter passado. Eu vou trazer uma conversa muito especial que eu tive com um amigo, que foi uma conversa muito especial na minha vida. A gente fala muito em medo, né? Da trava do medo, e realmente o medo trava muito. E numa próxima aula talvez eu fale mais sobre o medo. Mas existem algumas vibrações que são ainda mais aprisionantes do que o medo, né? Eu mostrei pra vocês aquele gráfico das vibrações. E tem frequências ainda mais baixas do que o medo. E nesse gráfico até as duas frequências mais baixas são a culpa e a vergonha. Não é vergonha, né? É uma palavra em inglês que chama shame, que é menos a vergonha de você sentir vergonha e mais uma vergonha de humilhação, de você realmente não dar o valor e se sentir humilhado, né? E eu tive uma conversa muito especial com um amigo. Já mencionei muitas vezes aqui, né, o quanto eu acho importante a gente conseguir estar em lugares seguros para abrir certas conversas, e a gente acabou, a gente tava conversando e tal, e um virou pro outro e falou: Bel, a real, assim, quais foram os momentos da vida que você se sentiu mais machucado, né? Ele perguntou pra mim, eu perguntei pra ele, e daí foi muito interessante, porque, claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele me contou a história de quando ele traiu a namorada dele. E pra mim foi muito louco, assim, ouvir do lado de quem traiu, né? Porque, claro, a gente escuta alguém que traiu e é claro que a gente pensa, pô, imagina o quanto machucou quem foi traído, né? Ali realmente ele tinha traído, né? Então, era um lugar de culpa louco. E ele descreveu o quanto isso machucou ele, o quanto isso acabou com ele, né? E foi muito doido, assim, pra mim, ver algo que, claramente, quando a gente coloca numa situação dual, tem um culpado e uma vítima, né? E ele não veio de maneira alguma de um lugar de vitimismo, mas... Ô, Woody, que foi, meu amor? Que foi? Tá se mexendo? Tá se coçando todo assim, de um lado pro outro, tá se virando. Então, assim, pra mim foi muito bonito a vulnerabilidade que ele expôs ali, a forma e a beleza, como sem se isentar de nenhuma responsabilidade ou culpa, ele conseguiu mostrar pra mim o quanto foi difícil o processo dele, tendo sido quem fez algo errado, que machucou alguém que amava. E por uma coisa que era, assim, ele sabia que era errado, e ele me mostrou o processo dele conseguir lidar com essa culpa. E foi muito lindo, assim, ouvir, sabe? Ele não caiu fora de nenhuma autorresponsabilidade, foi muito interessante. E daí, bom, ele perguntou sobre mim, e eu falei, cara, sabe, assim, tiveram vários momentos que foram difíceis na vida,
E eu descrevi para ele um processo que tinha mais a ver com ser julgada por algo que não sou, né? E daí a gente começou a conversar e a gente percebeu uma coisa que eu nunca tinha percebido. Foi nessa conversa que eu percebi. Que o processo de você conseguir lidar com culpa é um processo muito diferente de você conseguir lidar com humilhação. Os dois são muito difíceis, mas são caminhos completamente diferentes, né? Até porque uma coisa é o lance, por exemplo, de que ele traiu a namorada e ele sabe que fez errado, né? Então de largada ele vai pra culpa e isso é difícil. E daí eu tava falando de algo que era uma coisa mais sistêmica, mais complexa, tal. E daí a gente chegou à conclusão que isso tinha a ver com vergonha, né? Com esse shaming, né? Essa vergonha junto com humilhação. E claro, né? Cada um tem... São infinitas sutilezas. Não vou entrar nem na história dele, nem na minha em detalhes. Mas quando alguém passa por uma humilhação, já que a gente tá falando do shaming, é muito comum que a pessoa vá para vitimismo. E o vitimismo também é um lugar de violência com si próprio. E daí tem muitas sutilezas, mas no meu caso, né, que por exemplo, eu não tinha costume de vitimismo, então eu ficava presa em outras dinâmicas que também me aprisionavam para tentar conseguir acomodar os sentimentos e tentar, né, não tô dizendo nem racionalmente entender, mas acomodar as emoções daquilo. E daí eu descrevi esse processo para ele e foi assim uma conversa muito interessante. Então eu queria falar aqui para vocês sobre o perdão. Né? A gente fala de várias coisas profundas e chega em algumas coisas que são tão base da vida, né? O perdão que você se dá é pra você, né? E daí é interessante, né? O papel do perdão numa situação de culpa versus numa situação de humilhação, que a gente já entende a diferença, né? Claro que numa situação de culpa, primeiro você, né? O que ele fez, pediu perdão pra namorada e tal, mas foi muito mais difícil ele se perdoar do que ela perdoar ele. E foi esse processo que ele descreveu e foi muito maluco, assim. No meu processo eu também comecei a explicar e a gente tentou ver por esse lado de perdão. E é muito louco, né? Porque às vezes até mesmo em uma humilhação você se coloca num lugar onde você perdoa todo o resto, mas você não se perdoa por não ter conseguido antecipar ou por não ter conseguido se explicar. É muito louca essa situação. Então, uma coisa que eu quero ficar muito claro, assim, até quando a gente pensa, mas não conta, só um pontinho no universo, cara, eu vejo que a consciência da evolução do universo, da espécie, ela passa por você. O universo evolui quando você também evolui, né? E isso é fantástico, isso é maravilhoso. E essas situações, sejam de culpa ou de humilhação, que podem ser algumas situações mais aprisionantes, né? Tô falando aqui os lugares de frequência que mais te aprisionam, frequências mais baixas, até mais do que o medo, às vezes está aí exatamente para, enquanto você consegue processar de alguma forma aquela situação, você conseguir processar o perdão. E de novo a gente volta para como conseguir olhar para camadas com amor, né? Ele me descrevia ali a situação dele e dava agonia, porque claro que não olha com amor, né? Nem culpa nem humilhação, né? Muitas vezes, inclusive, situações de humilhação, depois já parou a humilhação, mas você replica essa humilhação você mesmo se humilhando, né? É uma coisa muito doida, né? Tipo, sei lá, começa com... Você tá num ringue, algumas pessoas te dão umas porradas, mas depois acabou, não tem mais ringue e você mesmo tá se batendo. É muito maluco essa dinâmica de, às vezes, você replicar um comportamento que não faz sentido, né? Então eu acho que é muito legal você conseguir olhar para isso. E quero fechar aqui, antes de abrir para perguntas, falando de algo que é tão universal, mas é tão seu, né? Eu trouxe aqui algumas coisas que na minha jornada fez sentido e que eu acho que de certa forma tocam a vida de todos, né? O lance de identidades, o lance de estar aprisionado em algumas das vibrações mais complicadas, o lance de às vezes não estar na vida. Eu trouxe algumas coisas que eu acho que são um pouquinho universais, mas talvez sejam mais relevantes ou menos para outras pessoas. Uma coisa que eu tenho feito na minha vida que é muito legal é que eu acho que existem estruturas e mais estruturas de você desenvolver essas curas para você. Então vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um livrinho sobre os chakras. Esse livrinho, quando você olha, ele mesmo pode ser estrutura para você. Porque, por exemplo, vamos estudar os chakras de forma bem básica. O chakra básico, ele fala de família,
ele fala de conseguir tomar ações, ele fala de lar, ele fala da sua saúde física, ele fala de conseguir lidar com possessões, ele fala de estar conectado com a natureza, com a terra. Então, cada um desse também pode ser um filtro pelo qual você encontra outras curas quando você reflete sobre a sua relação com isso, né? Quando você olha ali pro chakra sacral, né? Sobre relações, sobre prazeres, sobre emoções, sobre desejo, sexualidade, sobre dinheiro, né? Quando você olha pro chakra do plexo solar, né? São sobre boundaries, eu sempre esqueço essa palavra em português, limites, sobre limites pessoais, sobre escolhas, sobre a sua criança interior, sobre instintos, né, sobre responsabilidade, sobre autoestima e por aí vai. E claro, cada um desses, gente, é um universo. Então eu trouxe para essa aula algumas coisas que eu acho que são parte da base pra gente conseguir se descascar com amor, mas em cada um desses você pode pegar a família e refletir sobre tantas coisas, né? Que talvez você esteja olhando de um lugar de não amorosidade, talvez você esteja olhando de um lugar de culpa, de humilhação, para cada uma dessas coisas, de identidade e tal, né? Então aqui eu tentei mostrar alguns parâmetros. Quando você pega outras listas, é muito específico a você, mas é super universal. Se você pegar, por exemplo, a astrologia, as casas das astrologias, né? Então casa 1, casa 2, cada uma das casas fala sobre alguma coisa. Ou se você pega a roda da vida, né, que você tem ali um exercício que você pode pensar em alguns componentes da sua vida. Você pode fazer isso com tudo, até mesmo os elementos, o que simboliza ar, água, terra, fogo. Então, para mim, a vida está cada vez mais virando uma metáfora muito interessante de filtros pelos quais eu posso olhar para mim e olhar se essas coisas que eu coloquei aqui sobre identidade, sobre se permitir, sobre vir de um lugar de dentro, sobre estar na vida, para cada um desses elementos eu estou olhando ou não. E daí você pode usar o framework que você quiser, pode ser os chakras, pode ser o que quiser, né? E a vida é muito cíclica, né? Então tem momentos de expansão, momentos de contração, tem momentos de semeadura, tem momentos de colheita. Então é muito legal observar isso, né? Cada um tem a sua maneira, pode olhar pelos ciclos lunares, pode olhar, né, por tudo. Então eu queria te convidar realmente a, na sua vida, primeiro, você é um universo, então você não vai conseguir resolver tudo de um dia pro outro. Mas o que aparecer para você olhar dessa forma e se permitindo. E às vezes os ciclos vão demorar pra caramba, né? Vou abrir uma pagininha aqui dos chakras. Abrir na página... vou abrir aqui. Paixão, né? E daí você lê, você entende mais. E daí talvez esse lance de paixão seja uma coisa que por um mês você vai tentar entender a sua relação com paixão, né? E entender nesses filtros ou em outros que eu coloquei aqui, né? Entender paixão pelo filtro de vergonha ou humilhação ou culpa, entender paixão pelo filtro de achar que você não conta, entender paixão pelo filtro de achar que você vai tapar uma coisa com outra, entender paixão pelo filtro de identidade, pelo filtro de não perder contexto, de tudo bem não ter a resposta, dei aqui vários filtros, né? E você pode criar os seus. Então, isso é muito legal e você pode desenhar o que funciona para você, tá bom? Vou abrir aqui os comentários, isso é o que tinha para hoje. Vou abrir os comentários e daqui a pouco eu compartilho com vocês a frase também do dia. Gente, já estamos terminando agora o módulo Você e Você. Caramba! Amanhã a gente entra num módulo novo. Que legal! Que legal! Mas espero que eu tenha conseguido passar com muita amorosidade isso, né? Pra vocês entenderem de onde vem. Então eu vou falando já a frase, tá? Deixa eu pegar a frase aqui. Oxe, que não tá abrindo a frase. Tá vendo aqui vocês comentando, perguntando? A frase é o seguinte: se permitir evoluir enquanto descasca com amor camadas e profundezas do comportamento humano, é valorizar a vida. Essa é a nossa grande frase de hoje, que depois eu posto, tá bom? Tô vendo aqui os comentários, vocês estão agradecendo, que bom que vocês gostaram. Pra mim tá sendo uma delícia
preparar essas aulas para vocês, perceber, e de novo, né, bato muito na tecla, o que eu compartilho com vocês tem a ver com a minha vivência, tem a ver com os meus filtros, né? Então, muito do exercício pode ser você buscar os seus filtros também, tá? A Debirush falando que o perdão é lindo, que viver o perdão é lindo. Aline, caraca, precisava de uma semana para meditar sobre cada filtro. Com certeza vou assistir essa live outras vezes. Legal. A Laura pediu para falar mais sobre o medo e insegurança. Vamos falar um pouquinho sobre frequências em geral, né? E daí eu acho que é mais fácil a gente trazer um paralelo que eu vi o Gustavo Tanaka falando, e foi um paralelo que eu achei muito brilhante. Porque como a gente não enxerga, né, frequência, às vezes fica complicado falar de frequências, né? Porque como a gente não vê com os nossos próprios olhos, às vezes a gente acha que a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? Mas ele deu um panorama muito interessante, assim, um paralelo sobre sensações. E ele deu uma sensação sobre sentir frio, né? Então, assim, vamos supor que você tá sentindo muito frio. Se você tá numa sala, né, que tá ali 10 graus, tá sentindo frio. Daí, vamos supor que você liga um ar quente, né, ou muda a temperatura da sala, daí tá 18 graus, você ainda tá sentindo frio, 20 graus, no 25 você para de sentir frio, no 30 você esqueceu que tava frio. E essa mesma maneira de você conseguir calibrar quente ou calor, que é uma coisa que também é frequência, né? Mas a gente tá enxergando, sentindo na pele, é análogo esse lance das frequências do medo, das frequências, né? Só que às vezes a gente não percebe isso. Então, o nosso papel pra gente conseguir sair dessas frequências é conseguir fazer coisas, né, que são que nem esquentar ali a sala, que te levam para uma frequência mais alta. E a melhor maneira é fazer coisas com amor, é fazer algo que você gosta, é fazer algo que te entusiasma, né? Por isso que quando eu dei o meu modelo do que é o produtivo presente, eu falo sobre quanto eu gosto de desenhar a minha vida de forma que a próxima tarefa eu faço algo que eu tô muito a fim de fazer, né? Que eu deixo muito ampla a ordem das coisas e vou porque me sinto mais conectada, né? Então, eu acho muito interessante esse paralelo e pode ser muito poderoso. Legal. Vamos ver. O que vocês estão falando aqui? O Santos está falando que ele viu algumas outras lives e com muita facilidade as pessoas se perdem. E a minha fala sobre autoconhecimento mais fundo. Ele perguntou o que você deixaria? Como assim o que eu deixaria, Wilson? Explica melhor a pergunta. Assim, esse lance de profundidade é uma das coisas mais interessantes assim que eu já parei para reparar na vida. Porque, primeiro, às vezes quando a gente fala com leveza sobre algo, pode parecer superficial. E não é. Às vezes quando a gente fala com simplicidade de um tema, pode parecer superficial. E não é. E a vida me trouxe esse ano umas situações que pra mim foram muito interessantes, mas como eu vejo a vida como um filme, eu consegui perceber enquanto elas estavam acontecendo, que são algumas pessoas que se consideram muito profundas, mas são muito rasas, e daí projetam isso em você e desvalorizam você. E é uma situação muito complexa, porque assim, não que eu me considere profunda, tem muita coisa que eu preciso olhar mais, mas o que eu olho, eu entendo, eu valorizo, eu agradeço e continuo mergulhando mais. Eu não fico comparando, julgando um como raso, não, só toda essa situação, porque eram pessoas que claramente estavam numa jornada diferente, mas que ali havia uma projeção muito grande, né, que via em mim o que elas são, e daí atacavam por isso, né, e eu nem as julgo, eu acho que elas têm profundidade diante do que viveram e faz parte da jornada. Então eu acho que isso é muito complexo, sabe? E cada um tem a sua profundidade, sabe, também, porque você também não quer se aprofundar de uma forma que você não esteja mais na vida, que foi o que eu mencionei aqui, né? Então essa
essa calibragem interessante de entender e enxergar, mas tá na vida, é muito importante. O Rogério tá falando, foi profundamente bom ter ouvido você. Muito bom. O Miguel falou o seguinte: ser mais duro consigo mesmo em determinados momentos da vida contribui para sua maturidade? Cara, eu acho que assim, você não enxergar a realidade do que está acontecendo não contribui para sua maturidade. Mas não necessariamente ao ser duro com você vai enxergar. Então eu acho que existe ali um link entre coisas que não necessariamente faz sentido, né? Eu conheço pessoas que são duras pra caramba e que viram durões, mas que depois tem uma vida completamente sem empatia, não tem amor por si próprio. Então é uma discussão complicada, né? Porque assim, eu acho que o complexo você tá num lugar leve, que daí você não enxerga e nem entende dinâmicas. Mas você pode estar num lugar leve, onde você enxerga e entende dinâmicas, né? Então eu acho que esse fio condutor aí de se for duro... eu já fui muito dura com situações que eu podia ter sido de outro lugar e teria amadurecido tanto quanto, sabe? Legal. Vamos ver aqui. O Wilson perguntou qual mensagem eu deixaria sobre amor e convivência nessa quarentena. Sobre o cuidado com quem já se dedicou mais e pela rotina que deixa de ter alguns afetos que são tão necessários no dia a dia. Wilson, você usou uma palavra que eu gosto muito e que é uma palavra muito ignorada hoje em dia, que é a palavra afeto, né? Eu acho que até de alguma forma você consegue ser duro com afeto, né? Também acho que as pessoas usam dureza como às vezes violência e tal, e também não é isso, né? Você consegue ser duro, assertivo com afeto, né? Então assim, eu acho que são várias coisas. Agora o lance da minha mensagem, cara, é que eu acho que todos somos humanos, com questões, com dificuldades, com momentos mais difíceis, com um ou outro momento que às vezes você que tira do sério. Então, na verdade, a minha mensagem é para pegar leve. E não para pegar leve para virar uma pessoa que, né, não faz nada com nada, porque eu acho que isso não tem conexão. Eu acho que é pegar leve com a amorosidade de entender que se algo está acontecendo, aquilo também está acontecendo para você crescer com aquilo, né? Então eu acho que essa é a mensagem, que inclusive, né, tá permeando o curso todo. Flávio, fui numa palestra sua em Curitiba em 2016, te conheci pessoalmente. Você me inspira e agradeço pelo seu conteúdo. Ficou muito bom. Fico muito feliz. Saudades de palestras. Depois dessa quarentena aqui, já faz tanto tempo, né, que não dou palestras ao vivo. O Beto tá comentando de Bruxo sobre sala de aula. Quanto tempo, né? Mas que bom que a internet possibilita isso daqui, essa troca pra gente. Mas bom, com isso a gente está fechando aqui o nosso módulo sobre você e você. Amanhã a gente começa o módulo sobre você e organização. Já tem muita coisa legal que está na aula, né? Mas amanhã eu trago outros assuntos para vocês. E espero que vocês estejam gostando, espero que isso esteja fazendo você olhar para suas questões de um lugar que possa te empoderar ainda mais. E agradeço muito por vocês que estão aqui, que estão dedicando seu tempo para estar aqui. Eu sei que muitas pessoas estão aqui desde a primeira live, que alguns também vêm aqui, outros vêm na plataforma. E muito gostoso poder compartilhar com vocês. O Tony tá falando, Bel e Bruna, boa noite, muito obrigada. Um agradecimento extensivo a todos os colegas da Jornada CO. Saudades de amanhã. Muito bom, Tony. Saudades de amanhã. É isso, gente. Então a frase de hoje é se permitir evoluir enquanto descasca com amor camadas e profundezas do comportamento humano é valorizar a vida. Tá bom? É isso, gente. Pessoal aqui desde a primeira. Muito bom, gente. Olha, beijo para todos vocês. Tchau, Face.
E tchau, Insta. Tchau, tchau.